Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Com o seu amigo, Pastor Sandro Diniz. E a palavra de Deus para a sua vida. Eu recebo, meu Deus, em um nome do Senhor Jesus Cristo, que os olhos do nosso entendimento sejam ativados para a glória de hoje. Porque hoje nós vamos falar do teu sacrifício, Senhor Jesus. Sacrifício esse, perfeito e completo, ao nosso favor. Que todos venham entender essa palavra e vivê-la. Vivê-la de todo o seu coração. Em um nome do Senhor Jesus. Diga obrigado, Deus, pela palavra de hoje. Louve ao Senhor com suas palmas. Graças a Deus pela palavra de hoje. Amém. O nome da reunião de hoje tem por título, anote: Espíritos perfeitos com um corpo ruim. É o meu caso e o seu caso. Você vai entender nesse tema de hoje que você, para o Senhor, é um espírito perfeito. É assim que Deus te vê, perfeito segundo o Espírito. Um espírito perfeito que ganhou um corpo corrompido. Um corpo ruim. Um corpo que dá trabalho. Esse corpo de carne que temos. E que Paulo chama de vaso de barro. É desse corpo, é dele que surge os desejos ruins. Não tem diabo do teu lado, não. O problema é essa carne que temos. Não existe nenhum capeta, nenhum encosto perto de você, como diz a religião. O único problema que temos é o corpo de carne que veste o nosso espírito. Lá em Romanos capítulo 8, verso 7, só anote, a nível de observação, para você meditar em casa. Em Romanos 8,7 diz que a carne que temos é inimizade contra Deus. Nós temos um corpo que quando Deus ministra a palavra, Ele milita para você não praticar, para você recusar, para você não viver. É inimizade contra Deus a carne que temos. Romanos 8,7. É por causa dessa carne que tem dia que você se levanta totalmente desanimado, triste, sem vontade de fazer as coisas. Coisas essas que você gosta de fazer. Mas tem dia que essa carne milita a tal ponto que você não sente nem prazer de fazer as coisas que você gosta de fazer. É por causa desse corpo de carne que às vezes você sente desejo de coisas estranhas. E de não buscar a Deus também. E por um outro lado, às vezes, você acorda pela manhã animado. Você já se deu conta disso? Com aquela vontade de buscar a Deus, de querer meditar, de querer orar. Você sente o desejo de louvá-lo, de glorificá-lo. Oh, meu Deus, que bom! Hoje é dia do congregar, que maravilha, eu estou com tanta sede de ouvir a palavra, eu estou com tanta vontade de glorificar o meu Pai. Já outras vezes, não. Você não sente vontade de nada disso. É verdade ou não é? Sim. Você não sente. É por causa desse corpo que às vezes passamos por momentos ruins. Solidão, raiva, ódio, vontade de se vingar, de brigar mesmo. É por causa disso aqui, ó. Vaso de barro, que a gente sente vontade de brigar, avançar. Hoje eu vou tirar sangue. É carne. Não tem nenhum demônio do teu lado falando isso não, hein?
vai lá, avança, tira sangue. É a carne, é a voz da carne. Gálatas capítulo 5. A Bíblia é muito clara em afirmar isso. O que milita contra a vontade do Espírito são as obras da carne. Não é diabo, não é demônio, é carne. Que fica soprando, falando aí. É essa carne a responsável de fazermos coisas que não queremos fazer. É ela a causadora disso tudo. De fazermos coisas que não queremos fazer. Ela que nos faz sentir em má consciência. É ela que te faz sentir sujo. É ela que fala, você é um sujo. E tu vai para a igreja, seu sujo. Você não merece nenhuma bênção de Deus. O pastor não te conhece, ninguém te conhece, tu é um sujo. Isso é tudo carne. Mas se você se alimenta com a palavra, você sujeita a carne pelo Espírito, amém? Você consegue reinar em vida. Porque o espiritual produz mudanças. O espiritual produz amor em você, calma. Porque às vezes tem dia que tu não tem nada de calma. É impaciência total. E sai da frente mãe, sai da frente pai, marido, porque tu vira um touro. E soprando ainda. É carne. Você só é perfeito segundo o Espírito, abençoados. Espíritos perfeitos com um corpo ruim. E que dá muito trabalho. É por isso que você tem que congregar. Porque o espiritual produz as mudanças. Produz a calma que você precisa. Produz perseverança. Transforma você. Faz as coisas acontecerem. Porque você está congregando, está se alimentando. Exercita o idioma. Chama à existência as coisas que não são para que passe a existir. Então, o milagre vem. Como imã. Como aprendemos no seminário a fé. Em o nome de Jesus. Então em carne temos debilidades. Fraquezas. Não é só o teu vizinho não, hein? Que tem debilidades e fraquezas não. Somos todos nós que temos. O que te salva é que tem coisas que não estão ativadas em você. E que no outro está. Mas segundo a carne ninguém é bom, hein? Aquilo que você não gosta em uma pessoa, está na sua carne também. Louve a Deus por não estar ativado isso. Eu não gosto, pastor. Fulano bebe, viu? Mas bebe, pastor. Eu não suporto ver aquilo. E isso está na sua carne. Porque uma das obras da carne é bebedice. Louve a Deus, dê graças a Deus, que esse desejo carnal não se ativou em ti. Mas está aí, ó, quietinho. Só esperando o momento. Bom, mas com relação ao teu espírito, Cristo nos aperfeiçoou. Somos débeis e fracos, segundo a carne, mas somos todos nós perfeitos e completos, segundo o Espírito. Abra sua Bíblia para começar esse tema em Hebreus capítulo 12, a partir do verso 22. Vamos lá. Hebreus 12 é o capítulo, o verso é o 22. Tudo que vamos ler nessa narrativa por diante são nomes para o teu espírito. Aqui vai falar, como por exemplo, que você é o Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Isso tudo são nomes que Deus deu para o nosso espírito. Entenda isso. E assim começa o verso 22. Mas tem chegado ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém, que tem bomba e tiroteio? Não. A Jerusalém celestial, porque tem um aí que está desenhada por guerra. É bomba e tiroteio para tudo que é lado. Aí tem pessoas que lêem a Bíblia, é aquela que eu fui. Não, aqui está falando da celestial, está falando do teu espírito e do meu espírito. Jerusalém celestial. Isso são nomes que Deus dá para o seu rebanho, para o seu povo. Mas tem chegado ao Monte Sião, a cidade de Deus vivo, a Jerusalém celestial.
e há incontáveis hostes de anjos. Nessa vida você não está só, meu amado. Você não está só, tem um monte de anjo ao teu redor. Anjos invisíveis e anjos dentro de um corpo de carne. Você quer ver uma porção de anjos agora? Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ela: você é um anjo, participando de uma experiência humana. Nós somos anjos que vivemos dentro de um corpo de carne. Então toda vez que você quiser ver um anjo, olha para a pessoa que está do teu lado. E de repente pode ser o teu filho que vai estar do teu lado, ou teu marido, ou a tua esposa. Tem um anjo aqui. Um anjo. Diga bem forte: eu sou um anjo em um corpo de carne. Seguindo o apóstolo Paulo diz: e há incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia. Grife o verso 23. E a igreja dos primogênitos, inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos, aperfeiçoados. Como que está o teu espírito? Aperfeiçoado, justo e perfeito. É a Bíblia que está dizendo, é o Evangelho que está falando, que você, segundo o Espírito, está justo e perfeito. E quando foi que a gente alcançou essa perfeição? Quando o Senhor Jesus foi à cruz e disse: está consumado. O problema hoje em dia é que tem pessoas querendo costurar o véu de novo. Quando Jesus falou está consumado, o véu se rasgou de alto a baixo, nos revelando que acabou o sofrimento, que através do seu sacrifício o seu povo está abençoado, salvo, perfeito e completo, justificado, livre de todo mal. Mas tem crente que não, vamos costurar o véu. É todo mundo pecador. E o diabo está voando por aí. E cuidado, que a besta vai te pegar. E pega mesmo. Se você não atravessa a rua direito, a besta pega. A van. Não tem a van com o nome de besta? Se você não atravessa olhando para os lados, ela pega mesmo. Vai, atravessa a rua aí sem olhar para os lados. Que a besta te pega. Quando a gente lê um verso como esse, é assim que a gente tem que se ver, segundo o Espírito. Eu estou perfeito. Eu estou justificado. Eu sou um salvo. Eu estou perdoado do pecado de Adão. É do jeito que estamos lendo, abençoado. É do jeito que está aqui que o teu espírito está. Justificado e perfeito. Outra evidência da posição do teu espírito está em Efésios, capítulo 5, a partir do verso 25. Aqui, Deus vai falar com representações. Ele vai começar falando do marido e a mulher, para depois chegar a Cristo e a igreja que somos nós. Efésios 5, 25. E o verso 25 começa assim, ó. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo, grife, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Pensa comigo, uma coisa que está santa e sem defeito, ela está como? Perfeita. O verso aqui fala por si só. E tem muitas igrejas desrespeitando isso, só para ter mais membros na igreja, para ter mais dizimistas. Ah, mas se a gente pregar assim, o povo, vai viver na libertinagem, o povo vai sair da igreja, a gente tem que manter o povo, sabe? É no medo, e o diabo isso, tem que ter as coisinhas que o sistema faz. Não, quando a gente prega a verdade, o temor se estabelece. Quanto mais a gente ouve a verdade, maior é o nosso temor diante do Senhor. Não acontece ao contrário, não. Se você se alimenta direitinho,
congrega direitinho, o temor cresce dentro de você. E isso é tão verdadeiro que eu estou falando, que não precisa o pastor estar perto de você, o Espírito Santo já cuida de todas as situações. Sai dessa situação que você está, para com isso. O que é que você está fazendo aí? Para de falar mal dos outros, para de fazer fofoca, para disso, para daquilo. O próprio Deus cuida de tudo. Isso é fruto, da verdade. Amém. E você, nossa, depois que eu comecei a congregar na igreja Vida Cristã em Cristo Jesus e a receber a palavra da graça, meu Deus do céu, o meu Deus está toda hora falando para eu sair dos desejos enganosos da carne. E isso é bom. Isso é sinal que Deus está cuidando de você. Para o Senhor você está perfeito. Amém? Amém? Vejamos mais, Filipenses capítulo 3, a partir do verso 12. Antes de você ler, olhe para mim. Esse verso é maravilhoso que vamos ler. Não só o 12, mas os outros demais. Porque aqui, Paulo nos apresenta com grande clareza que, segundo a carne, ele não conseguiu a perfeição. Mas ele luta para agradar a Deus. Aí em seguida, na sua conversa, ele diz: mas uma coisa boa, o meu Senhor Jesus Cristo fez por mim. Ele aperfeiçoou o meu espírito. Vamos ler? Olha só. Filipenses 3, 12. Não que eu tenha já recebido ou tenha obtido a perfeição, falando da vida de fora, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Jesus Cristo. Então ele já está dando um entendimento que alguma coisa Cristo conquistou para ele e para todos nós, e isso ele vai revelar mais adiante. Verso 13. Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as coisas que diante de mim estão. Esse ponto é muito importante. Quando você recebe a palavra da graça, você tem que se desprender do passado. Daquilo que não deu certo na sua vida, ou daquilo que você não fez, ou fez. Se desprenda dele. Porque tem gente que fica, ruminando. Ah, porque eu não fiz aquilo. Ah, por que eu fiz aquilo? Por que eu fiz aquilo, meu Deus? Passou, meu filho. É como diz o ditado lá fora. Águas passadas não move o quê? O moinho. Então se desprenda desse passado. Daquilo que você não fez ou daquilo que você fez. E olha para frente. É justamente o recado que o apóstolo Paulo dá no próximo verso. Olha para frente. Vamos parar de falar do passado. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Verso 15, grife. Todos, pois, que somos o quê? Perfeitos. Ué, pastor, Paulo foi para trás e voltou para frente? É que primeiro ele falou da carne, que é imperfeita. E agora ele está falando daquilo que Cristo conquistou, que foi a perfeição para o seu espírito. Isso está claro? Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. Que sentimento? O que você está lendo. Que você é um perfeito segundo o Espírito. Não aceite palavras de condenação. Que você vai perder a sua salvação, que você vai para o inferno, e que você não presta, e que você não merece nada de Deus. Não receba nada disso. Receba o que o Evangelho está apresentando para você. Esse é o sentir que você tem que ter no seu coração. Olha, fulano, que a minha carne não presta, eu sei. Mas eu estou orando para o Senhor transformar. Eu recebi que eu sou amado por Deus. E é bom a gente não desprezar as pessoas que têm debilidades na carne, não. E considerar essas pessoas como perdidos. Ah, aquele fulano lá é um perdido, não presta. Aquilo ali vai para o inferno. Cuidado, hein? Porque em anos antes, muita gente também falava que você não prestava. E hoje você está aqui, sendo o louvor da glória de Deus. Sendo o louvor da glória de Deus. E o meu Deus também diz no Evangelho que Ele pega as pessoas fracas,
e mais desprezíveis nesse mundo, aquelas que não prestam, que todo mundo diz, esse aí vai para o quinto do inferno sem escala. O meu Senhor diz que é justamente essas pessoas que Ele pega para envergonhar aquelas que se acham, que acham que estão mais perto de Deus. Ah, eu estou tão pertinho do Senhor, faz um cafuné, papai. Aquele não, aquele não está não, porque aquilo ali é uma peste. Ah, pois aquela peste ali, quando o meu papai cismar, porque ele cisma mesmo, ele vai sacar a medida que está lá dentro e você vai ficar de boca aberta. Meu pai, olha só como fulano está sendo usado por Deus. Misericórdia, Senhor. Eu tenho que me retratar, hein? Ixi, que vergonha, meu pai. Só porque o fulano enchia a cara de cachaça e fumava cigarro e maconha sábado e domingo, e eu falava que aquilo não prestava. Meu Deus do céu! O meu Deus disse que Ele gosta de pegar essas vidas para envergonhar quem se acha. Amém. Tem anjo ali dentro. Tem espírito perfeito ali dentro, em nome de Jesus. Está no Evangelho, na carta de Paulo aos Coríntios. Lê mais a Bíblia que tu aprende. Amém. Seguindo a leitura, do comecinho novamente. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento, e se porventura pensais de outro modo também, isto Deus vos esclarecerá. Porque tem pessoas, né, que de primeira não concorda, porque ela veio do sistema religioso, com aquela informação que é um pecador. Aí, você já conhece a história. Mas Deus revela, quando é predestinado, revela, amém? Amém. Revela. Todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Ou seja, não vamos regredir, né? Depois de receber um conhecimento como esse, voltar para a lei. Voltar para o Deus te abençoe. Voltar, vir aqui na frente, pecador, a ouvir essas coisas, porque é assim que está a religião. Vem aqui na frente, seu pecador miserável, e fale que você é o pó, que você é um verme. E a pessoa, é isso mesmo, Senhor, eu sou um verme. Verme sou. Não, você é um espírito justo e perfeito. Amém. Com um corpo ruim, mas é um espírito justo e perfeito. Mas com um corpo corrompido, mas é um justo e perfeito. Com um corpo que dá trabalho, mas é um espírito justo e perfeito. Essa é a verdade, não pode ser mudada. Vamos agora a Hebreus 10:14. Hebreus 10:14. E assim diz o Evangelho. Hebreus 10:14. E o verso 14 começa assim. Grife todo ele. Por quê? Com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo o quê? Santificados. Olhe para mim. O Senhor Jesus Cristo te aperfeiçoou segundo o Espírito. Para quanto tempo? Para sempre. Não foi até o dia 1º de janeiro. Você está justificado e perfeito para sempre. E não cabe em você mais nenhum tipo de justificação, porque senão transborda. Você já está completo. O que acontece é que quando você chega aqui, você não sabe disso. Principalmente aquele que está novo na fé. Porque essa pessoa, ela pensa de acordo com aquilo que ensinaram para ela. O sistema religioso. Porque tem muita gente que você conhece, que eu conheço, que cresceu ouvindo pecador, pecadora, pecador, pecadora, pecador, pecadora, você vai para o inferno, pecador, pecadora, pecador, pecadora. A pessoa cresceu ouvindo isso. Então ela é estranha. Porque ela cresceu nesse ritmo. Porque ela cresceu com essa informação na mente. E a minha função é te conduzir ao espiritual. E essa é a maior luta, hein? Porque falar dos teus defeitos e que você é um pecador, isso não foi um problema. Desde pequeno você recebeu isso numa boa. Da vovó, do vovô. E depois que você cresceu e foi para uma igreja e continuou ouvindo numa boa. Isso não foi nenhum problema. Ouvir que você é um pecador e que se você fizer coisas feias vai para o inferno. Isso não foi nenhum problema. Falar disso não foi um problema. Isso a tua mente recebeu desde pequeno.
Problema é falar da tua posição no Espírito, que você é um perfeito. Isso é que é uma luta, viu? Falar que você está perfeito segundo o Espírito, não. Como é que pode? A pessoa faz isso e faz aquilo e é salvo? Está errado. A pessoa que faz isso e faz aquilo não é salvo, vai para o inferno. Não é assim que ensina lá fora? Mas só que nós não estamos aqui para falar da lógica humana, de olho por olho, dente por dente. O sistema religioso, quando olha para você, faz isso. Olha dessa maneira, o fulano é uma peste, o fulano vai para o inferno. Mesmo que você tenha debilidade, se você é filho, você é um salvo. E com o tempo, Deus vai trabalhar naquele coração em um nome de Jesus. Então, para o apóstolo Paulo, era uma luta explicar isso. E essa é também a nossa luta. Explicar que você e que as pessoas que estão lá fora estão justificadas e perfeitas e salvas para sempre. Não é fácil, dá trabalho falar que uma pessoa é perfeita para sempre. Mas temos que perseverar, amém? Abençoados, nós temos que sair do leite. Que leite, pastor? Tudo posso, Jesus te ama, a peleja não é vossa. Nós temos que sair desse leite e avançar para um alimento mais sólido, que somos anjos abençoados, mais que vencedores, predestinados e espíritos perfeitos e salvos para sempre. Porque você foi santificado pelo sacrifício de Cristo. Nós temos que avançar para esse alimento mais sólido e sair do leite. O sistema está no leite. Jesus te ama, a peleja não é vossa, mas é de Deus. Você vai vencer o Golias. Isso é bom. Mas temos que avançar para o alimento sólido. Sair do leite para o alimento sólido. Como está escrito em Romanos 5,12. E daqui a pouco vamos chegar lá. Em Romanos 5,12. Vamos ler mais uma vez Hebreus 10,14. Porque esse verso se divide em duas informações importantes. A primeira é que você é um espírito perfeito. Mas depois fala que você tem que se santificar. Vamos lá. 10,14, Hebreus. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo o quê? Santificados. A perfeição foi no teu espírito. Atenção, hein? Mas ainda é necessário, eu e você, nos aperfeiçoarmos no conhecimento, nos aperfeiçoarmos na vontade do Senhor. A justificação foi para o teu espírito, mas no tocante a essa carne, você tem que fazer alguma coisa, para não ser refém, escravo dela. Porque senão você vai andar bebendo, fumando, usando drogas, mentindo, roubando, desejando o mal dos outros, andando com 2 ou 3 mulheres. Nós somos santos no Espírito. Mas se a gente não alimenta o nosso Espírito, se a gente não congrega, a gente colhe o que a gente está semeando segundo a carne. A gente sofre por aquilo que a gente está semeando segundo a carne. Então tem que haver da sua parte uma santificação. E como é que eu me santifico, pastor? Essa carne não presta. É como o Senhor está ensinando, é um corpo ruim. Como que eu vou santificar isso? É justamente você no seu dia a dia viver uma vida separada para o teu Deus. Por isso que é importante você ter o seminário Intimidade com Deus. Porque quando você vive uma vida separada para Deus, nesse momento você está meditando, você está orando, você está louvando, você está se santificando. E quando você está se santificando, você faz morrer essa carne pelo Espírito. Porque o Espírito está alimentado. Então o Espírito alimentado mata o desejo enganoso da carne. É como Paulo diz. A carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Aquele que você mais alimenta é o que ganha. É o que vence. É o que domina a parada. E eu recebo o teu espiritual dominando, controlando a sua vida em nome de Jesus. Agora podemos ler o que está em Romanos capítulo 5, a partir do verso 12.
Existe um subtítulo em negrito acima do verso 12. Está escrito assim: Adão e Cristo. E o verso 12 do capítulo 5 de Romanos começa assim: Portanto, assim como por meio de muitos, é isso que está escrito? Portanto, assim como por uma maçã? Por uma mulher? Não. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E quem foi o causador do pecado? A maçã? Eu e você? Adão. Diga Adão. Verso 13. Porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando há lei. Aí se cumpre o que está também aqui em Romanos 10, 4. O fim da lei é Cristo para a justificação de todo aquele que crê. Cristo cancelou o primeiro pacto para dar lugar ao novo pacto, a graça de Deus. Romanos 10, 4. Anote em casa, você lê. Prosseguindo, verso 14. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir para remir o tempo. Veja o que diz o verso 17. Se pela ofensa de muitos, é isso que está escrito? Não. Se pela ofensa de um, e por meio de um só, quem foi esse? Quem foi esse? Adão. Não foi eu e nem você. Adão, hein? Vai pensando aí com a mente de Cristo. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. A saber, Jesus Cristo. Glória a Deus. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, para condenação. Eu te pergunto uma coisa. Você estava nesse meio? Você teve alguma coisa a ver com isso? Até aqui, onde estamos lendo, se percebe que é injusto pagar por aquilo que eu não fiz e nem você fez. Por isso que Jesus foi à cruz para corrigir a injustiça. Porque você não fez nada para o pecado acontecer. Você não estava lá, perto de Adão. Não é verdade? Seguindo, verso 18, né? Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, para a condenação, assim também, por meio de um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens, para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem, não foi Eva a mulher, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornaram o quê? Justos, perfeitos. Se você aceitou por muitos anos que você era um pecador, aceite agora que Cristo te aperfeiçoou. Amém. Você que me ouve agora, irmão, é você mesmo, que está aí balançando a cabeça. Eu não estou pregando nada errado não, eu estou lendo a Bíblia para você. Durante muitos anos você aceitou que é um pecador miserável. Está na hora de tu aceitar agora que tu és um espírito perfeito por Cristo. Aceita. Diga, Cristo fez o sacrifício perfeito. Aí eu te pergunto, com base a tudo que lemos até agora, o que foi que você fez para trazer o pecado ao mundo? O que foi que você fez? Nada. E para tirar o pecado do mundo? Nada também. Você não fez nada para pecar e não fez nada para tirar o pecado. O pecado foi Adão que trouxe, e depois quem tirou o pecado, quem consertou tudo foi o Senhor Jesus.
Então você não é salvo por suas obras, você foi salvo pelo sacrifício de Cristo, porque você não fez nada para o pecado acontecer e também não fez nada para tirar. Amém. Ou alguém aqui foi para a cruz? Ninguém aqui foi para a cruz. E tem muita gente que foi para a igreja hoje, na religião, para buscar o quê? A salvação. Porque acha que por suas obras vai tomar posse disso. Cristo já fez. Está aqui, ó. Efésios 2:8. Com relação à salvação eterna, Jesus já fez tudo. Efésios 2:8. Está na hora da gente falar mais, e quem me ouve também, do conserto que Jesus fez. Há pessoas que falam muito do pecado. Pecado, pecado, pecado. Você é pecador, você é pecadora, você é pecador. Aquela coisa que dá até tontura. Pecador, pecadora, pecador, pecadora, pecador, pecadora. Está na hora da gente falar do conserto que Jesus fez. Ô fulano, tu fala tanto de pecado, de inferno. Vamos falar do conserto que Jesus fez? Ele tirou o pecado de Adão. Efésios 2:8, Evangelho da Graça, diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Te faço mais uma pergunta: onde está o teu dedo aqui? Onde está escrito aqui que é você que se salva? Onde está aqui as tuas obras que garante a salvação eterna? Cadê você aqui no meio da conversa? Cadê você aqui no meio do verso? Você e nem eu aparece. Sabe por que eu e você não aparece? Porque Deus quer que a glória seja dele. Foi eu, Sandro, que enviei o meu filho para consertar o problema que Adão causou. A glória é toda minha. A gente não encontra aqui o nosso dedo na salvação eterna. Estou lendo a Bíblia para vocês. Diga, eu tenho a mente de Cristo. Abençoados, mais do que nunca, é momento de aplicar esse conhecimento na vida das pessoas. Você é um salvo pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo. E os nossos erros, pastor? São obras da carne. Que se você não se alimenta, vai colher e vai sofrer e muito. Se alimente mais de Deus, para que o espiritual domine esse desejo carnal em você. Então podemos concluir nessa leitura aqui, que não é a água de um batistério que está tirando o pecado das pessoas, mas a cruz de Cristo que já fez tudo. Amém. A cruz de Cristo teve mais poder do que o batismo em água de João. Se o batismo de João tivesse mais poder do que a cruz de Cristo, Jesus não teria ido para a cruz. Porque o batismo em água já resolveria tudo. João Batista ficou espantado com Jesus, quando Jesus foi ao encontro dele. Senhor, tu vens a mim, eu que tenho que ir ao seu encontro. Mas deixa por enquanto o que você está fazendo. Por que por enquanto? Porque algo superior e melhor estava para chegar. O seu sacrifício ao nosso favor. É só você ler Romanos em casa, capítulo 6, verso 3 e 4. Que o seu sacrifício foi superior ao batismo em águas de João. Lá fala, quando eu morri, todos morreram junto comigo. Quando eu ressuscitei, todos ressuscitaram justificados. Romanos, capítulo 6, verso 3 e 4. Então, nem eu e você precisamos estar atrás de nenhuma água. Todos que nascem depois da cruz, já nascem perfeitos segundo o Espírito. Agora, sabe o que é que estraga esse conhecimento tão maravilhoso? O sistema religioso. Que diz que você é um pecador e que desde pequeno põe água na sua cabeça. Muitos aqui receberam água na cabeça. Sabe qual foi o propósito daquilo? Para tirar teu pecado. Pecado que nem existia, porque Jesus consertou o erro de Adão. Então, desde pequeno, as pessoas põem isso em nossa cabeça, né? É água, é palavras de condenação. E depois que você cresce, diz que você tem que pagar penitência, né? E dizem para você, é o homem tal, hein? Que tem autoridade para te perdoar. Confessa o teu pecado para ele, que ele libera o perdão. É assim que o sistema lá fora ensina. Vai atrás do homem ali, ó.
o sacerdote tal, confessa que ele é que tem autoridade para perdoar. O único que eu conheço e que consertou tudo se chama Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo. E como se não bastasse, aí depois que você cresce, ensinam para você que existe um diabo querendo te pegar, e olha o inferno, e cuidado com a besta, e que você tem que sacrificar para receber uma bênção de Deus. Graças a Deus, por esse evangelho, a palavra da graça, que nos tirou de tudo isso, meus irmãos. A gente estava, eu e você, no caldeirão da bruxa. Nós estávamos com a nossa vida no caldeirão da bruxa, e esses homens ali, ó, mexendo o caldeirão, e a gente ali perturbado, cheio de dúvida, cheio de medo, cozinhando lá dentro, sofrendo lá dentro, pagando o preço, ralando, sem esse conhecimento lindo, que diz que Deus te quer reinando em vida. Em casa, leia a segunda carta de Paulo a Timóteo, 1:9. Lá diz que, antes de você nascer, você estava predestinado, era plano de Deus te salvar por meio de Cristo. Estava na mente de Deus te salvar através do Senhor Jesus Cristo. Já era um plano. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Vamos ler rapidinho? Isso. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 9. Olha só que lindo. E começa assim: que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Já estava na mente de Deus, antes da fundação do mundo, que Cristo fosse à cruz para consertar o erro de Adão. Já estava tudo programado na cabeça de Deus, na mente de Deus. Adão vai transgredir, vai estabelecer o pecado, e o meu filho Jesus vai consertar tudo isso aí. Já estava predestinado. Colossenses 1:28 agora. E assim diz o Evangelho, Colossenses 1:28, para a gente terminar essa linda pregação, essa linda ministração, espíritos perfeitos com um corpo ruim. Olha só o que nos ensina o Evangelho da Graça, para eu e você praticarmos. Colossenses 1:28, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Louve ao Senhor. Perfeito em Cristo. Para o Senhor nosso Deus, segundo o Espírito, você está perfeito para sempre. E é justamente isso que tem que sair da sua boca para a vida do sofrido. Meu amado, você é perfeito segundo o Espírito. Mas como, meu irmão? Eu tenho tantos erros na minha vida, mas isso aí tem cura. Alimenta o teu espírito que você vai suplantar, vencer tudo isso em nome de Jesus. Existe uma palavra para a tua vida. Vamos para a igreja, vamos congregar. Você é mais que vencedor, você é um abençoado, você é um predestinado e um salvo para sempre. É com essas palavras que eu termino a reunião de hoje. Com a tua mente cheia da sabedoria da graça de Deus. Você tem conhecimento de Deus na sua vida. Você é sábio. Você é poderoso em Cristo Jesus. Bom dia a todos e até a próxima reunião. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Se você deseja servir a Deus por amor e pela fé, se você deseja meditar na palavra de Deus e acredita na superioridade da nova aliança, se você está cansado das obras da lei, então você é da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus e não sabe. Não perca mais tempo.
procure a Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, que está situada em Osasco, na região central, na Avenida dos Autonomistas 2247, ao lado da Ponte Metálica de Osasco. E vem ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz, às quartas-feiras, às 19 horas, e aos domingos, às 9 da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz. Anote este e-mail: sandro.diniz@itelefonica.com.br. Mande sua mensagem: sandro.diniz@itelefonica.com.br. Se você deseja se comunicar com o pastor Sandro Diniz, anote este e-mail: pastorsandrodiniz@igrejavidacristã.com.br. Vou repetir: pastorsandrodiniz@igrejavidacristã.com.br. Ou então visite a nossa página pela internet, pelo www.igrejavidacristã.com.br. A Igreja das Verdades que Libertam. Ministério Pastor Sandro Diniz.